Servidos? Bem, pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões com Café. Bem, hoje eu já tomo café expresso sem açúcar, mas não foi fácil chegar até aqui. Na verdade, na minha adolescência eu nem gostava muito de café. Eu comecei a tomar café quando eu comecei a trabalhar com o pessoal que gosta de programação de computadores, na área de tecnologia da informação. E aí, é aquela história, né? Todo mundo bebendo café, eu acabei começando a beber também. Como eu não gostava muito de café, achava bem amargo, para falar a verdade, eu exagerava um pouco no açúcar. Então eu conseguia tomar café com o pessoal, porque o açúcar aliviava aquele amargor e assim eu tomava. Mas será que eu não estava perdendo alguma coisa com isso, né? Por que será que tanta gente bebe café no mundo e durante tantos anos, né? Ainda mais aqui no Brasil, eu disse que no Brasil é um dos melhores cafés do mundo. Então, eu comecei a ir todo dia depois do almoço no lugar onde vende café expresso, e a princípio usava ainda o açúcar cristal. Depois eu descobri o açúcar mascavo. Veio num tubinho assim marronzinho, vocês devem conhecer. E aí eu pensei assim, poxa, vamos começar a tirar esse açúcar, mas um pouquinho de cada vez. Então eu tirei, assim, digamos assim, 10%, depois 25%, daquele tubinho mesmo marrom, né? E ia jogando cada vez menos. Até que uma hora eu estava tomando café com a metade do açúcar que eu tomava antes. Mas ainda não era suficiente. Eu já conseguia sentir um pouquinho do sabor do café, mas não totalmente, porque mesmo o açúcar mascavo sendo mais natural, ainda era alguma coisa. Então eu fui tirando. Tinha uma hora que eu botava só um pouquinho, eu abria assim o açúcar, botava só um pouquinho. Achava até ruim, né? Porque eu estava usando só um pouquinho do açúcar, depois eu ia jogar fora, né? Até que um dia eu tomei o café. E quando eu terminei de tomar o café, já tinha terminado a xícara toda praticamente, eu reparei que eu não tinha colocado açúcar. O açúcar estava ali do lado fechado. Eu fiquei, nossa... Então já era quase psicológico aquele negócio de botar um pouquinho de açúcar. Na verdade eu já estava conseguindo tomar o café sem nenhum açúcar. Só que nesse meio tempo aí, entre tomar o café com 100% de açúcar até começar a tomar finalmente com 0% de açúcar, passou alguns meses. E aí eu já não sentia mais o amargor do café, eu sentia o sabor do café. E esse que é o barato, porque como eu fui tirando aos pouquinhos, o meu paladar, né, a minha língua foi começando a se adaptar. E hoje eu adoro café, porque agora eu consigo sentir o sabor do café. Então, por exemplo, se eu tomo um café mogiano, se eu tomo um café do sul de Minas, eu realmente consigo identificar a diferença entre um e outro. Porque antes o açúcar nublava tudo, misturava tudo, ficava tudo doce, e agora não mais. Agora eu consigo realmente sentir o sabor do café. E por que eu estou trazendo toda essa história sobre café para vocês? Não é só porque hoje eu gosto de café e antes eu não gostava. É porque, como toda metáfora para o caminho espiritual pode ser usada, essa aqui é uma delas. Talvez seja uma das mais interessantes que eu já tenho encontrado. Porque muita gente, quando entra nesse caminho espiritual, quer já dar um salto, né? Quer já virar um mestre ou coisa parecida, ou quer estar perto do mestre, ou se entra numa ordem e quer saltar vários graus rapidamente. Isso é tudo que você não deve fazer, porque na prática, toda essa história de mestres e discípulos e graus e coisas, ela só serve para o seu ego, para de repente alimentar o seu ego, porque a sua alma mesmo, a sua essência, ela quer ter a experiência mística. E você tendo a experiência mística no caminho, assim, no início do caminho, no final do caminho, ou seja, uma experiência mística com mais ou menos açúcar, não vai fazer tanta diferença assim. O importante é você estar no caminho e ter essa experiência. O importante é você ter um norte, você ter um destino. Você não está mais rodando em círculos perdido.
E às vezes quando você entra nesse caminho e já quer dar saltos, na verdade você está se enganando, na verdade você continua andando em círculos, porque você dá um salto para depois cair de volta, né? O importante é você subir degrau por degrau e realmente chegar a algum lugar. Por exemplo, uma pessoa que corta o açúcar da noite para o dia, ela pode até depois de uma semana, um mês, realmente estar tomando café sem açúcar. Mas será que ela vai ter desenvolvido o paladar corretamente? Será que esse corte rápido não impossibilitou que ela desenvolvesse esse paladar ao longo do tempo? Eu vou dar um exemplo que é um pouco mais radical do que café. Agora terminei aqui. Vamos pensar na prática de yoga, aquelas posições de yoga. Sabe aquelas posições que a pessoa abre a perna totalmente? Não sei nem o nome disso. Ou então uma flexão mesmo, que você flexiona em pé e você tem que encostar os seus dedos na ponta do dedão, né? Eu não consigo fazer isso ainda, mas se eu de repente treinasse anos, não sei se anos, mas uns 2, 3 anos pelo menos de yoga, talvez eu conseguisse fazer alguma coisa assim. Mas se hoje alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, você tem que abrir a perna totalmente, né? Ficar naqueles 180 graus assim abertos, provavelmente eu ia quebrar a perna, ia ter que parar no hospital. Então isso é uma coisa muito mais radical do que simplesmente beber café sem açúcar da noite pro dia. Porque quando você bebe café sem açúcar da noite pro dia, o máximo que vai acontecer é você achar aquilo muito amargo, não se adaptar direito, e com o tempo você vai se adaptando de alguma forma. Mas se você força assim a abrir a perna de uma vez, você quebra a perna. Então é isso que eu queria trazer aqui, esse tipo de metáfora, porque eu acho que na natureza tudo se dá por etapas, né? Uma gravidez de um ser humano dura 9 meses, né? Para sair da barriga. Você não vai querer adiantar isso para ver se chega mais cedo. Você vai ter um bebê prematuro com grande risco de morrer. Você tem que respeitar o tempo da natureza. E eu acho que isso serve para muitas outras coisas. O caminho espiritual é um deles. A gente não tem como julgar, né, quando a gente está aqui nessa terra, nesse mundo de chumbo, cada um lida de forma diferente com ele. Mas a gente não tem como julgar quem é mais velho e quem é mais novo, quem está mais avançado ou quem está mais retardatário no caminho. Ou mesmo assim, alguém pode estar avançado no caminho, mas justamente porque ele já está avançado no caminho, porque ele já viveu muitas vidas e já teve muitas oportunidades de se desenvolver, ele não tem tanto mérito em estar na posição que ele está. De repente uma pessoa que teve menos vidas, menos oportunidades, hoje ela está relativamente atrás daquela outra pessoa, mas ela está avançando mais rápido, porque ela está realmente se desenvolvendo naquele momento, né? E a gente não pode esquecer que um sujeito que já foi chamado e ainda é chamado de mestre dos mestres, né? Que é o grande e o doce Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, ele falou lá em João, né, no Novo Testamento, no Evangelho de João, ele falou: sois deuses, num pedaço, replicando o que se dizia já no judaísmo, e no outro pedaço lá ele fala que um dia vocês farão tudo aquilo que eu tenho feito e ainda muito mais. Então, se o mestre dos mestres falou que um dia a gente vai fazer tudo isso que ele fez e ainda muito mais, como é que a gente pode julgar qual é o limite para isso, né? A gente pode não acreditar em certos milagres e coisas assim, coisas sobrenaturais, mas eu julgo até o que ele fez, o mais importante do que ele fez, não é se ele andou em cima das águas, ou se ele transformou água em vinho, ou se ele ressuscitou alguém da tumba. O mais importante é a forma como ele amou as pessoas, a forma como ele se dedicou a passar a sabedoria dele, né? E se a gente conseguir fazer coisa parecida com isso, e não tem nada de sobrenatural nisso, ou pelo menos nada mais sobrenatural do que o próprio amor, a gente já vai ter conseguido grande coisa. E eu acho que para a gente chegar nesse ponto, é importante a gente aprender a tirar o açúcar do café um pouquinho de cada vez, para dar tempo do nosso paladar se adequar, para dar tempo dos nossos olhos se adequarem à luz, né? Como também já se disse no mito da caverna de Platão, onde se diz que para você sair da caverna, não adianta você sair correndo, você vai chegar lá fora da caverna de Platão, você vai chegar cego. Mas se você vai se adequando à luz que está entrando na caverna, vai aprendendo a enxergar as coisas um pouquinho de cada vez, os seus próprios olhos eles vão se adequar àquela luz, de forma que quando vocês finalmente cheguem lá fora, você vai ter condições de viver lá fora, né?
E é assim que eu acho que funciona para o caminho espiritual. Não adianta você querer entrar numa ordem esotérica, numa ordem ocultista, numa igreja, coisa que o valha, e querer ser logo um mestre, um pastor, um padre, tá numa ordem mais alta do que você deveria estar. Eu acho que tudo tem o seu tempo. E se você não entende o seu próprio tempo, se você não respeita o tempo que a natureza te dá para avançar, você perde uma grande oportunidade de estar se desenvolvendo da maneira correta. Porque isso não é uma maratona, ou talvez seja até mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos, né? Ou seja, tudo bem você correr numa longa maratona, que vai durar bastante tempo, vidas e vidas, mas não queira chegar lá como o Usain Bolt em 10 segundos nos 100 metros rasos, porque não é bem assim que funciona esse caminho espiritual. Eu acho que o que importa no caminho é estar no caminho, né? Estar no caminho já é maravilhoso. Talvez esse caminho não tenha fim, na verdade, né? A gente não tem como saber se tem um fim. Talvez esse fim seja uma coisa triste, você chegar no final do caminho, na perfeição absoluta, e depois não tem mais nada. Né? O que seria isso, né? Não sei se seria uma coisa tão interessante. E também, quando você está mais avançado no caminho, o maior prazer que você tem é de voltar atrás um pouco, esperar os outros e ajudar eles a chegarem junto com você nos próximos degraus, nos próximos topos de montanha, né? Eu acho que isso é o prazer desse caminho espiritual, né? Não é só você estar chegando lá, mas você vê que lá na frente teve gente que te ajudou, e você, quando chega lá, você pode ajudar os que estão vindo atrás, né? E é isso que dá sentido para a vida, né? Joseph Campbell, o mitólogo, falava que a gente não deve exatamente buscar um sentido para a vida, mas buscar a experiência de se estar vivo. E isso também cai nessa questão do caminho, porque de repente você ainda não encontrou exatamente o sentido, por que eu tenho que ficar avançando nesse caminho e tal. Mas essa experiência, o caminhar, é o grande barato da coisa, é o grande prazer, o grande êxtase, é estar caminhando. Porque quando você tem um destino, mesmo que ele esteja muito lá na frente, uma montanha muito alta lá, você não sabe nem se vai chegar lá um dia, não sabe nem como é que você vai chegar lá, mas você sabe que ela existe. Então, não é exatamente um sentido, mas é um destino, é um norte para você, para a sua vida. Eu acho que isso já faz toda a diferença. Você já deu esses primeiros passos no caminho e agora você aprendeu a saborear o café. Então, acho que era isso. Era essa metáfora que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo com café.